Olá, brasileiros e brasileiras, como está essa fortaleza? Você já almoçou? Você balanceou no prato proteína, carboidrato, folhas e legumes? Capricha na proteína, hein, amiguinho? Proteína é o caminho. E você tem ou não tem orgulho da robustez da democracia brasileira? Haja democracia, hein, meu lindão? Aqui na pujante democracia brasileira, nós temos blogueiros de extrema esquerda bajulando o ministro da Justiça e falando que ele tá com cara de ministro do Supremo. Quanto amor, quanta democracia. Bom, esse programa aqui do canal da Dama de Ferro é o Boletim de Notícias. O Boletim de Notícias da Dama de Ferro leva mastigadinho até você as notícias mais importantes e também fazemos uma análise dos fatos de forma crítica e independente. Podemos contar contigo? Por favor, ajuda a gente compartilhando o nosso conteúdo, assine o subscribe, cancele a Lacraflix e a Globoplay e apoie quem te defende. A nossa missão é combater o progressismo paulo-freireano que domina nossa mídia, escolas, universidades e instituições da sociedade civil. Contamos contigo nessa missão. Então, vamos às principais manchetes. Brasil perde 400 mil empresas no primeiro semestre, mas compensa com amor e com democracia. PCC fatura 5 bilhões de reais por ano, segundo o Ministério Público. Mingau, da banda Ultraje a Rigor, é baleado no país da impunidade. O Brasil perdeu 400 mil empresas no primeiro semestre, mas compensou com muito amor e também com muita democracia. Nos 6 primeiros meses deste ano, o Brasil teve um saldo negativo de 428 mil empresas, incluindo as de micro, pequeno, médio e grande porte. Não se trata do número de empresas que fecharam, que é muito maior, mas da diferença entre as que abriram e as que fecharam no período. E olha que não estão na conta os MEI, os microempreendedores individuais. O levantamento é da empresa Contabilizei, com base no registro do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ da Receita Federal, e foi divulgado pelo blog de esquerda G1. Segundo o levantamento, desde o quarto trimestre de 2021 tem sido mais comum o fechamento de empresas do que a abertura. Nesse intervalo foram abertas 2,08 milhões de empresas, enquanto 2,83 milhões foram fechadas. O saldo de empresas eliminadas no período é de 750 mil, e mais da metade, mais de 400 mil, foi neste primeiro semestre do governo do presidente Lula. O comércio teve o pior desempenho no último semestre, com mais de 195 mil empresas eliminadas. Em segundo lugar, o setor de serviços, que teve 183 mil empresas extirpadas da economia. Na indústria, o saldo negativo é de 47 mil empresas. Olha só, muita calma nessa hora, como diria o filósofo Kleber Bambam. Perder essa quantidade de empresas não tem problema algum. O importante é o amor. Ninguém se importa com empregos e geração de riqueza. Nossa preocupação é o amor, são as artes subsidiadas pelo governo e, claro, o combate ao fascismo. Eba! Pois é, o desgoverno Lula acumula números ruins. A velha imprensa segue bajulando Lula e escondendo da população o tamanho do buraco que entramos. Teremos mais 3 longos anos e meio de governo Lula. A direita precisa ter inteligência, diminuir as lacradas em rede social e ser estratégica. Uma prova de fogo para a direita como organização política serão as eleições municipais. Em São Paulo, por exemplo, o cenário é terrível e temos uma possibilidade real do extremista Boulos ser eleito prefeito. Foco no trabalho de base e nas eleições municipais. A hora é agora, direita! PCC fatura 5 bilhões por ano, segundo o Ministério Público de São Paulo. O primeiro comando da capital alcançou faturamento de 4,9 bilhões por ano, segundo o GAECO, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado do MP de São Paulo. A arrecadação se refere ao tráfico de drogas e ao lucro, sobretudo, da cocaína
comercializada para países da Europa. 2/3 do faturamento do PCC são exclusivamente do tráfico internacional, de acordo com as investigações. O setor da organização criminosa responsável pela atividade ficou conhecida como Tomate, porque, segundo os promotores, a cocaína saía do país por meio de carregamentos de tomates. O restante do lucro é obtido com o comércio de drogas em São Paulo. A arrecadação em outros estados permanece nos locais e não entraria nessa conta. Não haveria um caixa único do PCC no país. Os integrantes de São Paulo mandam dinheiro para outros estados nos quais têm interesse, isso segundo as informações do MP. O volume de cocaína que sai dos portos do país teria aumentado nos últimos anos. Segundo a promotoria, em 2016 e 2017, de 200 a 300 quilos de drogas eram colocados em cargas para deixar o país por mês. Já em 2021, as investigações demonstraram que a facção despachava mensalmente, no mínimo, 1 tonelada de cocaína. A facção PCC se tornou tema de preocupação em diversos países da Europa, na medida em que eles se consorciaram com as organizações mafiosas do leste europeu e passaram a lavar dinheiro e ganharam também sofisticação. No site da Europol, a agência policial europeia, o PCC é classificado como notório grupo criminoso. Há 5 anos essa preocupação era mais tímida e hoje sou demandado quase que semanalmente por autoridades policiais da Europa buscando informações sobre o PCC. Esse relato é do promotor Lincoln Gaquia. Integrantes da organização criminosa paulista compram a droga produzida na Bolívia e no Peru. E parte da substância entra em território nacional pela fronteira com o Paraguai. E o produto final é escoado principalmente pelo Porto de Santos, em São Paulo. Na Europa não haveria lideranças do PCC, mas integrantes da organização responsáveis pelas movimentações financeiras. Nos países europeus, há operadores e doleiros que trabalham para a facção e recebem um percentual do valor da venda. O dinheiro movido pelo tráfico internacional passa também pela China. Um dos integrantes do PCC, investigado pelo GAECO por envolvimento com roubo a banco, teve o dinheiro recebido na Holanda, depois passou o valor pela China e finalmente chegou ao Brasil quando saiu para o Paraguai, isso segundo o MP. Bom, veja só. Todos nós sabemos há mais de década que esse grupo criminoso é uma sofisticada empresa do crime. E todos nós sabemos que esse nível de organização com entranhas internacionais não sobreviveria de forma alguma sem ter os seus tentáculos em agentes públicos e políticos. E também sabemos que no aspecto político é gente graúda que dá retaguarda a esse grupo criminoso. A polícia e o MP contam com o nosso apoio e confiança e precisam mirar nas lideranças efetivas da organização. Os tais Fuminhos, Andrés do Rap e afins não são os cabeças dessa organização. Precisa chegar nos verdadeiros líderes. Veja só, nós caminhamos a passos largos para nos tornarmos um narco-estado mais violento que o México e pior que a antiga Colômbia do Pablo Escobar. Mas ainda há margem para ação. Essa margem está cada vez menor. Temos que atacar em todas as frentes e sem nunca esquecer da frente cultural, onde é criada a fantasia do criminoso bonzinho que ajuda a comunidade. Quantas letras de música, livros e histórias exaltam a criminalidade brasileira? O reflexo está aí. Acorda, Brasil! Mingau do ultraje a rigor é baleado no país da impunidade. A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo que atingiu o baixista Mingau da banda Ultraje a Rigor no fim de semana em Paraty, no Rio de Janeiro. O músico foi atingido na cabeça e passou por cirurgia. Ele está internado em estado grave em São Paulo. O Mingau foi atingido numa localidade conhecida como Ilha das Cobras. A área é dominada pela facção Comando Vermelho. Os investigadores suspeitam que os disparos tenham sido efetuados por traficantes que teriam confundido o veículo do artista, que é uma picape de cor escura. Olha só, mais um caso de violência protagonizado por vítimas da sociedade contra um representante do patriarcado branco, diria o Silvio de Almeida. Toda a nossa solidariedade está aos amigos e familiares do Mingau
e todo o nosso lamento ao sistema penal brasileiro, já que sabemos que em menos de 10 anos, isso 10 anos apostando bem alto, todos esses criminosos estarão soltos. Aí eu te pergunto, cadê a bancada de direita, que supostamente é a maioria, propondo reformas no Código Penal? Cadê a bancada de direita discutindo prisão perpétua, pena de morte, porte de arma de fogo? Pois é, bancada de direita, atenção, menos mitadas na internet e mais ação. Esse foi o boletim de notícias da Dama de Ferro. Qual que foi o seu sentimento após essas belíssimas notícias? Conta aqui pra gente. Você gostou, detestou, faltou um pouquinho de sal, tinha muito sal, ferveu? O que que você falou? O que que você achou? Conta aqui pra gente, por favor. Não se esqueça, desligue a grande mídia, não clique neles. A velha e mofada mídia não dá notícias, eles passam a narrativa dos poderosos que a controlam. Ajude a mídia independente. Você é o patrão. E nos vemos na próxima edição do Boletim de Notícias aqui da Dama de Ferro. Obrigado pela audiência. Fiquem com Deus, um beijo na alma. Até mais.